parceiros nossos, como o SEBRAE, como a CONAMP, a própria Instituto FURB, e hoje, claro, o Sextou AMP, o mais importante desses dias, onde os nossos núcleos aqui da AMP têm a oportunidade de falar um pouquinho sobre assuntos que são extremamente legais, extremamente importantes, inovadores. A gente tem uma conversa mais franca, até para vocês conhecerem o trabalho dos nossos núcleos, né? Hoje a gente vai ter aqui conosco o Núcleo da Mulher Empreendedora, o núcleo mais antigo aí da nossa instituição, já são 20 anos, mais de 20 anos. Núcleo extremamente tradicional, com uma quantidade de empreendedoras fantásticas, assim, uma energia muito boa. E hoje a gente tem aqui, como mediadora, aí, falando também um pouquinho sobre o assunto de hoje, a Gisele, que é a nossa coordenadora do Núcleo da Mulher, e hoje é a noite de vocês. Gisele, o show é todo de vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Thiago, por estar aqui com a gente. Obrigada a quem está nos acompanhando online. Obrigada pelas meninas que vieram aqui. Então, hoje, estou aqui, antes de eu começar falando do assunto da nossa palestra, eu quero aproveitar essa live para dar início a uma campanha que o Grupo da Mulher, o Núcleo da Mulher, vai aderir a partir de hoje, na verdade, a partir da nossa última reunião, que foi na terça-feira, que é a campanha que a gente vai fazer a arrecadação de roupas e leite, que é a ação solidária delas. Então, a gente está dando início hoje na live a essa campanha, e eu convido vocês a participarem. A partir de amanhã, vai estar nas nossas redes sociais, tudo indicando sobre essa campanha, onde vai ser o ponto de coleta, o que a gente precisa, o que a gente precisa de doação. A gente vai ter algumas famílias que vão ser beneficiadas, e é só acompanhar nossas redes sociais que vai estar tudo explicadinho ali, tá? Então, venha fazer parte dessa campanha junto com a gente. Vamos fazer o bem para as pessoas, porque tem muita gente que precisa. Ok? Agora, vamos falar da noite de hoje, que vai ser um show. Eu tenho aqui duas convidadas que são maravilhosas. E qual que é o tema? Qual que é o objetivo desse nosso encontro, desse nosso bate-papo? Porque, assim, mulher gosta de falar, né? Vocês sabem porque vocês são mulheres. Quem não é mulher, que é homem, tem uma mulher por perto para confirmar isso. Então, isso fica muito claro sempre. Então, por causa disso, a gente resolveu trazer um bate-papo bem gostoso. Vocês fiquem à vontade para estar fazendo perguntas no chat para a gente, que a gente vai respondendo conforme for entrando no assunto. Então, o nosso assunto da nossa palestra é como otimizar os espaços, né, devido à pandemia. Só que qual que é a proposta? Não é só pensar no espaço arquitetônico, na decoração. É como, o que influenciou, o que impactou essa pandemia, tanto nos usos desses espaços, quanto no emocional e no psicológico, de quem convive, de quem passou a ter obrigatoriedade de conviver ao mesmo tempo com a família toda. Isso quando não vem uns agregados de fora entrando e tem que arrumar para todo mundo. Então, esse é o nosso bate-papo. Então, eu estou aqui com uma arquiteta super excelente profissional. E com a Rúbia, que ela é terapeuta, ela é coach também, que vai trazer. Então, a gente tem esse contrabalanço e esse complemento. Então, eu vou passar a palavra para elas se apresentarem para vocês verem o know-how que a gente tem para hoje. Então, vamos aproveitar, vamos questionar, vamos fazer pergunta, vamos interagir para ser algo muito bacana, tá? Então, eu passo a palavra para as meninas. Então, vamos lá. Boa noite. Eu sou a arquiteta Paula Araújo. Há 22 anos eu atuo na área de arquitetura de interiores. Eu comecei primeiro, então, com a minha especialização em interiores e, então, parti para a arquitetura de edificações. Hoje eu tenho uma construtora, eu construo e dou chave na mão, então eu faço o complemento inteiro. Bom, as minhas especializações foram na Itália, na Faculdade de Belas Artes. Eu tive o privilégio e a bênção também de ser casada com um italiano, então isso tudo me ajudou muito nas minhas pesquisas. E lá, então, eu aprendi um nicho da arquitetura muito interessante, que eu acho que vai ser pontual hoje, que é sobre a arquitetura sensitiva, que é a arquitetura que eu ouço, eu cheiro e eu toco. Essa arquitetura sensitiva, ela dá
um movimento muito interessante porque a gente vai estar falando hoje, que justamente a casa se transformou em um espaço onde tem que ser agradável mesmo, estando todos juntos, misturados ao mesmo tempo, né? E eu acredito que essa arquitetura que a gente vai estar falando hoje vai agregar e vai dar muitas dicas para vocês. Bom, o meu estúdio é em Blumenau, e fica na Itapava Norte. Para quem quiser vir tomar um cafezinho com a gente, fiquem à vontade. E a Rúbia, agora eu passo a palavra para ela e ela pode pegar um pouco desse gancho. Obrigada, Cal. Seu gancho é perfeito para falar dos sentidos, né? Então, eu me chamo Rúbia Mora, eu sou terapeuta integrativa de casais e de relacionamentos, de comportamento. E o foco principal do meu atendimento, inclusive, foi muito útil agora nessa pandemia, né? Uma dificuldade muito grande de conseguir passar agora 24 horas juntos foi bastante interessante. A minha formação inicial não é nessa área, o que muitas vezes ajuda bastante, porque eu sou da área de gestão, da área de finanças, minha primeira pós em controladora em finanças, e como administrar isso tudo também, esse movimento pandêmico, né? Depois, então, eu fiz um coach de relacionamento e sexualidade, como conseguir manter uma vida íntima e com filhos pequenos em casa o tempo inteiro, como conseguir manter isso tudo nesse movimento, também é um desafio. E atualmente eu faço uma pós em neurociência e comportamento. E aí é muito bacana a gente entender o que o nosso cérebro age e reage estando no mesmo ambiente o dia inteiro, com a família inteira, como disse a Gisele, né, agregados também que vêm de fora. Então, eu espero poder contribuir com vocês com algumas ideias de como lidar com isso, o que trazer no dia a dia. Eu atendo aqui em Blumenau também, atendo também em Dayal na ginástica, e aqui em Blumenau no espaço Beleza Corporal e Terapias, que fica na frente da FURB. Eu sempre ofereço uma avaliação gratuita, então se tiver dúvidas, será que a FURB pode me ajudar? Marca uma conversa, vai lá, fala um pouquinho da situação, eu também falo do trabalho. É importante a sintonia, sabe? Para que a pessoa perceba, é isso mesmo? Vou me sentir à vontade para me fazer? Me identifiquei? Se não identificou, tudo bem, né? E também vou fazer um curso de transformação a partir de 19 de junho. Então, notícias aí fresquinhas saindo, fiquem ligados que vão ter novidades. E eu espero poder contribuir pegando o gancho dos 5 sentidos. Os 5 sentidos são o nosso primeiro acesso, né? Inclusive, o sentido olfativo ele é o primeiro. Antes mesmo de a gente conseguir ver algo, a visão ela passa um caminho no cérebro que ele é mais amplo do que o sentido olfativo. O olfativo ele vai direto para o sistema límbico e tem uma força muito grande. Então, aí com certeza uma deixa muito boa para conseguir acalmar os ânimos quando precisa ou animar quando precisa também. Legal. Então, gente, o que a gente vai começar, nosso bate-papo, a gente vai começar ele, vocês estão vendo que a gente vai, como é importante a gente ter esse equilíbrio, né? Ao mesmo tem que ter essa preocupação psicológica e emocional, que uma coisa vai influenciar diretamente na outra. Então, agora, como vocês duas perceberam, qual foi a principal mudança que os seus clientes te relataram, que você viveu, porque a gente também vive um pouco disso, né? A pandemia ficou todo mundo surpresa. Então, quais foram as principais mudanças que foram sentidas, assim, tanto na hora de executar um projeto, de elaborar um projeto, que os clientes têm pedido, depois na parte emocional, como que a gente agrega, como que a gente, uma coisa gerando valor na outra, o ambiente sendo transformado para que o convívio seja o melhor possível. Sim, vamos lá. Acho que antes de qualquer coisa é interessante a gente falar um pouco sobre casa, sobre abrigo. A arquitetura, ela nasceu e ela é milenar a partir do momento em que o ser humano buscou se proteger. Se proteger do quê? Se proteger a quem proteger, né? A quem proteger. E a casa surgiu, então, há milênios atrás, e hoje ainda tem o mesmo simbologia, o mesmo significado. Nós continuamos protegendo a quem amamos, protegendo do sol, da chuva, protegendo, e essa palavra briga é muito forte,
porque ela abriga quem a gente realmente se importa. Tanto em meios a, digamos aí, estamos falando de uma residência, mas quando estamos falando do nosso trabalho também. E hoje surge até as questões do trabalho ser também um pouco mais sensitivo. Mas falando da casa, que é o nosso foco hoje, nós, então, podemos falar muito da arquitetura sensitiva no momento em que a pandemia surgiu. E antes dela, já existia um movimento na arquitetura que falava muito da arquitetura sensitiva, que veio dos movimentos, por exemplo, a decoração da casa, dentro dos ambientes, utilizar muitas plantas. Então, surgiu a decoração urbana com o verde. Isso, se vocês observarem a cidade inteira, até os espaços comerciais, com muitas plantas e tudo. Então, isso surgiu vindo ao encontro até de todas essas nossas necessidades de estar mais próximo de algo que nos aconchega, de algo que nos conforta. Na arquitetura, existiu uma situação na pandemia que foi muito interessante, que ela tornou-se um paradigma, digamos, entre o antes e o depois da pandemia. Nós estávamos muito ligados na arquitetura de decoração, com todas essas exposições de revistas, exposição da casa, a moda, a questão da sofisticação. Os eletrodomésticos se tornaram em tecnologias avançadas, até os computadores e toda essa tecnologia de vanguarda, tudo muito lindo, tudo muito exposto, tudo muito maravilhoso, né? E isso tudo tornou a arquitetura, tornou ela um pouco, talvez, distante de algo que era muito primitivo, que é muito humano nosso, que é o abrigo. Então, até que ponto a moda, o modismo, as questões de sofisticação é importante para mim? O que eu tenho que valorizar dentro da minha casa? E aí veio a pandemia para mostrar para a gente que tudo isso é legal, é bacana, é bom investir, mas quando eu estou na pandemia com todos ao meu redor e eu preciso ser forte, meu esposo, passar para todos da minha família algo de mais importante do que simplesmente a televisão de última geração, aí como devo me comportar? Qual é o tipo de arquitetura de interiores que eu devo, então, estar nesse momento, ou o que eu devo agregar nessa casa, no meu abrigo, que é mais importante do que o estereótipo, né? No fim das contas, o que importa são os laços familiares, né? Como seres humanos, nós somos essencialmente gregários, e como você disse, lá atrás surgiu o abrigo para proteger, e mais uma vez ele deve proteger, porque nesse momento de pandemia, o medo não ajuda, né? É claro que é importante ser prudente, mas quem tem medo não ajuda. Então, permitir que esse ambiente interno seja acolhedor e que ali a pessoa se sinta seguro, perceba que vai ficar tudo bem, isso é essencial, né? Até a Gisele falou, quando apresentou, o melhor possível, eu gosto bastante disso, né? Para a gente também não trazer aquela coisa assim, mas precisam trazer ideias e eu não consigo fazer exatamente dessa forma. Adapta do jeito que ficar possível para você. Então, o seu melhor possível. Exatamente. Sempre a nossa proposta é o quê? Mostrar que tudo tem solução, dentro da realidade de cada um, né? O que a gente está aqui propondo é mostrar, trazer o real sentido do que tem que ser resgatado, que nem a Val falou. O mais importante, gente, não é que a minha casa seja linda, maravilhosa. A pandemia, eu acho que nos trouxe essa visão, essa necessidade. Esse olhar tão primitivo que havia sido meio que perdido um pouquinho, né? Deixado de lado. Deixado de lado. Então, quando a gente fala dessas situações, a gente está falando do quê? A gente está falando do que é mais simples. O chique é simples, né? O menos é mais, né? E isso tudo é importante a gente entender na simplicidade do dia a dia. A minha vivência com a casa,
Aí a gente está falando de assuntos, né, meninas, que daí a gente está falando de pais que, de repente, a minha casa, por exemplo, como mãe, a minha mesa de jantar, de repente, está cheia de livros. Deixou de ser uma mesa de jantar e passou a ser uma mesa de estudos. Exatamente. Como lidar com isso? Isso me deixa nervosa. Né? Eu não estava habituada, eu quero minhas almofadas organizadas no sofá, mas nunca mais estão. Então, eu estou estressada com isso tudo e estou levando isso para todos, né? Todos. Compartilha com todos essa energia. Com todas essa energia. Sendo ela boa ou ruim, a carga vai levar para todo mundo, né? Como lidar com isso? Quais são as dicas? Como tornar isso mais fácil? Como tornar isso mais fácil? Como aliviar a carga? Exatamente. Nada leve. Nada leve. E aí a gente está falando de mulheres, porque a casa, no final, acaba sendo um reduto, porém as mulheres acabam sendo as administradoras disso, né? Então, vamos falar um pouco mais de mulheres, mas aí se colocando no lugar das crianças, colocando no lugar do homem, do marido, né? Que vai estar trabalhando online ou vai estar chegando em casa, né? E como é que a gente organiza essa bagunça toda para que ela seja harmoniosa? Sim. E que todo mundo conviva de forma feliz com as mudanças. Sim. Gente, eu falo um dia, igual eu conversar com a Val, coisas que a gente estava comentando e tal, de ideias, e eu falava, ixi, isso aí foi para mim. Isso aí também, ih, meu Deus, eu estava demonstrativo, eu falei, tem que ir embora daqui logo. Eita, lasqueira. Mas é bem isso, todo mundo, se não foi atingido de uma forma, foi atingido de outra. Então, nós mulheres, a gente tem aquele apreço pela casa, de querer tudo organizado, tudo bonitinho como era antes. Mas com o filho, marido, cachorro, agora tá todo mundo, como que a gente resolve isso, né? Então, vamos supor assim, quem tem filho em casa, agora os filhos estão, meu Deus do céu, ainda tá bom agora, porque uma semana vai para a escola, outra volta, tem alunos que já estão indo para a escola direto. No começo, pegou todo mundo de calça curta, todo mundo em casa e não sabia nada, e professor perdido, aluno perdido, mãe perdido. O que a gente resolve? Como que a gente adapta os nossos ambientes para acolher os nossos filhos sem jogar neles o peso de que eles estão atrapalhando? Exato. Os sentimentos têm que ser bons. Ao acordar, até o horário de dormir. E aí, como a gente lida com a casa? Vamos lá para as dicas, né? Acho que a gente começa a falar falando como ajusta então um ambiente para os filhos, né? Essa arquitetura sensitiva aí que tem que ser nesse momento utilizada. Você, na verdade, tem que se desprender, eu acho que é a palavra certa, nós mulheres, nesse momento, de certas rituais que nós tínhamos na casa. O que se desprender? É deixar minha casa organizada? Não, é reorganizá-la. A casa tem que ter os pontos, as ilhas de decoração. Você não tem que guardar todos os seus objetos e virar um espaço de guerra, não é isso? Você tem que fazer ilhas de decoração pontuais. Ou seja, a sala de jantar, normalmente, a sala de jantar é um espaço único onde você tem mesas, cadeiras, às vezes um aparador, o quadro que faz os ornamentos, porém a mesa é o ponto importante. Já que ela virou um espaço ali onde está todo mundo estudando, trabalhando, que tal recolocar ela no ambiente, né? Então, aí, tiramos ela do centro das atenções, porque numa mesa cheia de papéis, ela já não é mais bonita. Então, vamos começar, de repente, a tirar a cadeira da ponta, trabalhar essa cadeira da ponta num outro ambiente que pode ser um canto de leitura. Opa, quem aqui da casa gosta de repente, sentar numa cadeira, numa poltrona gostosa e ler? Né? Ou, de repente, esse cantinho pode estar lá junto com o sofá, agregando alguém a mais. Então, você pega essa mesa, encosta ela numa parede e você torna... aí, nesse momento, a mesa deixa de ser o ponto importante daquele espaço e começa a ser uma mesa mais utilitária. Fazendo isso, você acaba utilizando esse espaço, que se torna mais, porque você acaba empurrando e ganhando mais espaço,
para que as crianças corram, para que haja integração, para que você tenha mais espaço na casa, que agora é necessário. Ah, mas aí como é que funciona tudo que está em cima? Bom, você não deixa de decorá-la. Naquela parede onde você encostou, pode ser uma parede interessante, já tendo um quadro, mas se não tiver, deixa sempre flores naturais, não precisa comprar, vai no jardim, pega alguma coisa que você tem, potes de vidros que você tem guardado dentro da tua cristaleira, é o momento de você usar. Pega esses potes, esses copos grandes, que são enormes, de sobremesa, que são lindos, que está lá guardado, que só usa no Natal, tira da cristaleira, coloca água, coloca aquela planta que você sabe que dá na água, que as nossas avós, as nossas mães usavam, que a gente sabe que dá na água, tipo a peperona, Comigo Ninguém Pode, e outros, e deixa lá um arranjo bonito encostado na parede junto com um quadro apoiado na mesa. Não precisa parafusar, porque você não quer nesse momento, porque aquela parede tem uma outra função. Porém, você já criou um cenário. Quando a gente, na arquitetura, a gente fala muito sobre as questões, principalmente com o comportamento do humano, as coisas mudam. Isso a ciência prova, né? Quando você mantém alguma coisa bela, naturalmente, os outros que estão ao redor vão trazer também essa harmonia. Então, o papel que estava lá, vai estar lá empilhadinho mais tempo, porque é bom, é gostoso olhar as coisas organizadas. Então, enquanto que você insistir com esse novo olhar, todo mundo da casa vai querer participar. Então, a mesa eu não vou deixar mais tudo tão desorganizado assim, porque minha mãe fez tão bonitinho ali naquele cantinho, então eu vou, peraí, deixa eu me organizar um pouco melhor. Vamos ajudar? Vamos fazer juntos? Eu acho que pode ser uma proposta, né, Rúbia? Com certeza, uma proposta. E várias das questões que trouxeste aqui são muito úteis. Por exemplo, quando você diz, né, tá tão organizadinho, vamos organizar também, o cérebro não gosta de ver bagunça, a gente fica incomodado com isso, né? Então, não sabe muito bem o que fazer. Quanto mais papéis bagunçados tiver, mais a criança vai estar agitada. Então, trazer, de repente, uma sugestão de até uma brincadeira, alguma dinâmica, algo lúdico, é um momento perfeito para, de repente, se couber um muralzinho de tarefas, de participação de todos da casa, seja, não sei se na geladeira ou alguma outra sugestão que você tenha para colocar esse mural em algum lugar, porque isso vai ajudar todo mundo a estar mais tranquilo também. Aquela cadeira da ponta, ela também pode ir para um ponto da casa onde pega um sol da manhã e que a pessoa possa tomar esse sol numa meditação, numa oração, no momento de estar junto, falando de algum sonho para o pai, para a mãe, né, com o irmão. É importante ampliar as possibilidades de interações gostosas, de interações harmoniosas na casa. Nesse momento, principalmente. O sol vai ajudar com uma energia muito positiva, é importante para a vitamina D também, mas tudo que ele recarrega de harmonia, de vibração é muito importante. Então, traz esse momentinho, de repente, para vou tomar um café da manhã, vou tomar esse café da manhã, vou levar, de repente, essa cadeira lá para a sacada, tem alguma coisinha, vou fazer esse momento de interação maior e ainda aproveitando o sol. E criar as ilhas de aconchego. Quando a gente fala também em família, a gente também está falando que a gente é feito de vários humanos e esses todos têm o seu jeitinho de ser. A individualidade de cada um. De cada coisa. Então, é muito importante o papel feminino de nós sabemos mais do que ninguém na casa, o que cada um gosta, né? E agora é o momento de criar ilhas de aconchego. É momento de criar espaços, aí a gente não está falando cada um tem que ter um ponto da casa, pode estar junto. Por exemplo, a sala de jantar, ela pode ter o espaço da família, né? A gente estava falando sobre isso ontem, né? E esse espaço da família, o que pode ser? Peraí, eu estou tão depressiva, está tão chata essa coisa de ficar em casa, eu estou realmente muito estressada, estou tanto viajar. Então, peraí, o que eu posso fazer com as minhas fotos que estão lá guardadas na gaveta, que eu nunca vejo? Meu marido vai estar lá estressado no final do dia, sentado achando que está tudo uma droga. Ele vai ver essas fotos penduradas, de repente, num cordão, de um lado para o outro, no corredor da passagem do ambiente íntimo, e só pendurado com pequenos etiquetas ou pequenos grampinhos, de vez em quando eu mudo,
faz aquela viagem, um passeio na praia, ou passeio com o meu cachorro, tudo isso que remete para a gente uma sensibilidade maior do que nossa vida realmente é e que não é a pandemia. E, na verdade, Val, isso vai ancorar, porque nós gravamos esses momentos, né? A ancoragem, ela acontece quando a gente vive um momento com muita emoção. Então, pegar aquela foto da viagem que aconteceu com aquela emoção tão gostosa e, de repente, ter a oportunidade de um momento que está tenso, que está passando por uma briga, ou que, de repente, não, hoje o clima está pesado aqui em casa. É o momento de abrir aquele baú e deixar as fotinhas para... de forma até... Não necessariamente vamos agora sentar e nos... Ela tem que estar ali numa proposta natural, muito leve. Muito leve, exato. Porque, instintivamente, vai ancorar aquele momento de alegria, do que foi gostoso, e daí os ânimos já começam a acalmar e começam a falar a respeito disso. E as ancoragens, elas são bem importantes, respeitando a individualidade de cada um também, para que consiga lidar com as questões diversas, né? A gente tem um caminho de receber um enfrentamento, um medo, uma dificuldade. Primeiro, as coisas negativas, elas vêm na amígdala, mente, no cérebro. Vem na amígdala e a amígdala ela é muito reativa, ela é muito rápida, né? Só que para eu trazer essa informação aqui para frente, para a área onde eu processo essa informação, onde eu pondero as questões, eu preciso de um certo tempo. E também eu preciso estar com a amígdala não sobrecarregada. Então, eu preciso descarregar, ter uma área de descompressão, vamos dizer assim, que é aquela rede, de repente, aquele sofá gostoso, aquele lugar que eu posso colocar, então, um fonezinho, fazer uma meditação. Preciso descarregar, mas eu também preciso ter um tempo onde, quando eu recebo algo difícil, eu possa olhar para algum lugar, nem que seja só olhar para algum lugar para respirar, lembrar de algo, porque isso vai dar o tempo necessário de processar a informação. Talvez o que acontece muito é estarmos muito reativos, muito tensos, sobre o mesmo foco. Isso. Aí, nesse momento, a casa tem... Ela é auxiliar. Ela é auxiliar, ela deve ser o nosso santuário para todos, né? E aí ela tem que ser acolhedora. Aí o acolher, aí como isso pode estar exposto, né? Às vezes aqueles ambientes que a gente não está usando, tipo as sacadas. Normalmente a gente vai passeando pela rua, a gente vai vendo sacada de apartamentos, né? A gente vai todas ociosas. Mal levar uma plantinha lá e... É o momento de usar, é o momento de trazer felicidade para ela. De repente pode ser o espaço das crianças, para brincar com rede de proteção, mas o espaço onde as crianças ali jogam umas almofadas no chão, aquela almofada que você está guardando, põe lá, joga no chão, vai ter que catar de noite, mas cria o teu ritual novo. Elas vão por causa da chuva, do sol, mas quando você está em casa, abriu as janelas, e você sabe que você vai ficar, mantém essa atmosfera em pontos, o caso não for deixar o tempo todo, mas deixar sempre as plantas, ela pode ter uma rede, a cadeira. Então, começamos a olhar a sacada não como um espaço mais ocioso, mas agora, então, dando uma ênfase que pode ser um multifuncional de várias outras coisas. Né? E a oportunidade de estar um pouquinho fora, de ter um ar livre, Contato externo, esse contato externo que é importante. Isso. As plantas fazem um trabalho bem importante disso também, né? Trazendo um pouquinho dessa vida, por mais que a gente não está lá pisando na grama, mas consegue trazer um pouquinho dessa vida também. Urbana, né? Essa nossa vida urbana que é muito rápida e muito... mas eu não gosto de plantas. Peraí. É na floricultura que você vai se informar que existem plantas que você precisa molhar só uma vez por mês. E se cair a chuva, você nem precisa. Então, quer dizer, você precisa ter esses aspectos entre família, porque eu me aconchego quando eu tenho planta, adoro planta em casa. Mas para alguém da família isso não é importante. Né? Mas então, o que é importante? Algo vai ser. Então, vamos buscar cada um com um tipo. Por exemplo, o meu marido, ele adora, ele tem o humor dele, se ele está com fome, ele está mal-humorado. Então, assim, vamos criar alguma coisa interessante na cozinha?
Então, o que a gente pode fazer na cozinha? A cozinha precisa estar organizada? A cozinha é o melhor momento é o melhor lugar. para agregar todos os sentidos, os 5 daí, porque daí eu também tenho o gustativo, não é? Né? E ela precisa estar organizada? Sim, ela precisa estar organizada, mas agora está na hora de tirar algumas coisas das gavetas e deixar sobre a mesa. Não. Por exemplo, tem que ser muito prático cozinhar. Isso. Né? Eu gostaria de aproveitar esse momento para desmistificar as palavras. Organizada de que forma? Porque será que o organizado é exatamente isso que você tem em mente? Tudo retinho, certinho, daquele lugar? A palavra controle, ela veio muito forte nessa questão, nesse momento da pandemia. E tem muitas pessoas, a gente vê isso pela análise comportamental e corporal também. Então, é fácil a gente olhar para as pessoas e saber, essa pessoa precisa muito manter o controle. E essas pessoas têm uma dificuldade grande de soltar, de deixar ser daquele jeito mesmo. E o organizado pode não ser aquela forma de organizar. Então, talvez a grande questão seja, quais são as outras formas de ver isso? E se? Eu gosto muito do e se. E se eu tirar aquilo da gaveta? E se eu fizer dessa forma? E se eu trouxer algo diferente aqui? E se só não for assim? Deixa vir. Não precisa necessariamente controlar, porque senão eu fico só naquela possibilidade. Aquela possibilidade. Isso. Uma das sensações que a cozinha dá, da parte da arquitetura sensitiva, quando a gente fala na decoração, na sensibilidade, a questão do cheiro, né? Às vezes você lembra de um cheiro porque você remete a algo do passado, alguma coisa gostosa, como o cheiro de bolo de laranja. Memórias, né? Lembra mãe, emocionais. Né? Isso tudo agora é o momento de ser utilizado. Então, quando você faz um bolo, você não precisa fazer um bolo decorado. Pega as 2 laranjas, as 3 que estão ali, que você já sabe que ninguém vai estar usando, já está até um pouquinho murchinha. Vamos fazer um bolo de laranja. Por exemplo, quando teu marido está chegando tenso, ele está com fome, aquele cheirinho já vai ser tão agradável que o sorriso já acontece naturalmente, né? Oh, que cheiro bom, né? Uhum. Esse bolinho, ele pode ter as folhas dos galhos decorando, ele pode estar dentro de uma taça de bolo com uma tampa de vidro linda e com algumas laranjas num pote de vidro ao lado, é uma ilha decorativa. Para hoje, o bolo vai ser comido, mas é uma ilha decorativa. Então, essa dinâmica da casa, você pode estar mudando o tempo todo. Eu estou falando de decoração? Sim, mas eu também estou falando de sensações de trazer felicidade. Isso, você está falando, na minha opinião, de carinho, de cuidado, de amor. Uma das 5 linguagens do amor é ato de serviço. Então, fazer um bolo é um grande ato de serviço, um ato de amor, não é? Então, esse movimento de olhar esse capricho, de receber esse cuidado, é muito gostoso. Então, E existem várias formas de dizer eu te amo, né? Existem. Então, tá, eu tô nervosa, Bessa, eu tô estressada, acabei de ter um chilique. Então, assim, todo mundo convivendo junto. No que eu posso pedir desculpas? Faz um bolo de laranja. Isso, conhecer as linguagens também é importante. Aliás, eu vou aproveitar para vamos tentar pegar essas 5 linguagens e colocar elas na casa, né? Para quem não conhece, tem um livro do Gary Chapman que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Uma delas é tempo de qualidade. Tempo de qualidade, inclusive eu tenho visto, olha, de todas as pessoas que eu atendi nessa pandemia, talvez 1 ou 2 que a primeira linguagem não foi tempo de qualidade. Isso. A primeira linguagem é aquela que mais preenche, é aquela que traz mais ênfase, eu estou me sentindo amada. E tempo de qualidade é aquele olho no olho, é aquele se importar como você está sentindo, o que está acontecendo, isso é muito importante no tempo de qualidade. Que hoje tem sido roubado por celular, TV e outras coisas, né? Outra linguagem é o toque físico. É aquele toque de estar pertinho, de estar encostado, de estar abraçado, de passar dar um beijinho, exatamente. Então, de que forma que a gente pode trazer esse momento possível de toque físico para aquela pessoa que eu sei que gosta de estar pertinho? Outra linguagem são as palavras de afirmação, e essas palavras, elas podem inclusive ser usadas em possibilidades, em alguma parede que tem um mural, em alguma parede que cai do tal do vairalzinho com fotos, bota ali uma frasezinha que vai mudando nas semanas. Tem uma caneta, com caneta de tecido, em qualquer parede você pode escrever e você pode colocar de repente até numa coluna, na saída da casa, com frases que você sabe que para alguém ou para todos vai fazer uma diferença e que isso vai ficar marcado depois. E depois,
após a pandemia, ou quando aquilo não for mais importante, então se passa uma tinta. Use uma coluna, não uma parede inteira, se você não quer pintar a casa inteira. Mas uma coluna é interessantíssima, por exemplo, nessa coluna ou nessa pequena parede de sobra, perto da cozinha, você pode ter o teu gancho das chaves. Então, automaticamente, você está fazendo as pessoas andarem para pegar a chave e já ler aquela frase. Pode estar escrito simplesmente algumas frases que marcaram a vida de vocês ou que passa para vocês confiança, força. Meu marido, por exemplo, ele gosta muito de mar. Então, algumas frases que eu coloquei, rabisquei durante a pandemia na minha coluna, foi justamente isso. Né? Em italiano, a gente escreveu o mar, ele é profundo e forte, né? E nesse momento nós precisamos também ser. Então, assim, algumas coisas que te remetem também a algo que te faça te dê força, às vezes, para uma saída de casa, aquele momento, passando por ali, que você precisa voltar, respirar fundo, né? E dizer, estou voltando para o meu refúgio, para a minha casa. Né? E ali dentro eu vou encontrar realmente segurança. Essa segurança. Hoje eu acho que se faz muito necessário a gente ter um olhar diferente dos nossos ambientes. Então, vamos supor assim, a hora que a Val falou, dá música para sua sacada, leva as crianças para lá, joga almofada. Então, é você se desprender da almofada do que é o controle, que ela precisa estar daquele jeitinho no sofá. Ela tem que estar linda, gente. Não, a almofada, ela é dentro, ela é espumosa, mas por fora é só um tecido e você troca. Sim, né? Então, é você se desprender de tudo o que antes era importante para você e que agora não pode mais ter aquela importância. Se você quer um convívio passivo. Dentro de casa. Você só troca a importância, não é? Essa é a simetria. Isso, você só troca a importância das coisas. Eu sou muito assim. Se eu ver um tapetinho meio tortinho, no piso, assim, a minha pintaria com a fuga. Se tiver meio quadro, então, eu fico assim, ó. Ela me faz revista, assim, ó. Então, um exercício. Livros, por exemplo, agora na pandemia, livros está todo isso não mundo com precisa seu da próprio pandemia, né, livro. livro? Combinar. Já é assim. Então, não, mas Só piora. só que na pandemia, o que aconteceu? Você tá Isso tendo vai refletir na vida de quem está usando espaço, não só na minha. Porque eu já chego surtando. O que esse controle está fazendo aí? Por que o controle não está no lugar? Gente, é só o controle. Então, por isso que eu falei que a hora que eu estava ela dizendo para ela mesma. Sim, claro que sim. A hora que eu estava falando, desprendeu, falando, pois é, então. Não deixando de concordar, mas às vezes é um quinto controle. Não, mas não adianta. É o que a gente está tentando dizer. Não adianta a gente querer que a casa mantenha a mesma ordem de antes, porque não vai manter. Não vai existir. As crianças estão lá. Todo o tempo. Talvez é um momento para te recolher o tapete. Sim. Porque aquele tapete tem que ficar aspirando. Por que você tem que aspirar o teu tapete 3 Exato. vezes? Minha mãe por tirou dia? todos os tapetes de casa. É isso que a gente está querendo dizer. E tem como a gente deixar a casa bonita e arrumada? Sim. Girando, reorganizando ela? Tem. E esse é o objetivo. Tem. Para que não estresse as crianças, não cobre dedos, o marido não estressa, o cachorro não estressa. Porque a hora que estressa um, a gente estressa todo mundo. Até o cachorro fica agitado. Por falar em estresse, quero pegar esse gancho para falar de uma coisa que impacta muito no estresse e a pandemia também afetou e que provavelmente vocês podem dar algumas dicas bem interessantes, que é a questão do sono. O sono é extremamente importante, a função dele são principalmente duas, são as funções dele. Homeostase, equilíbrio, justamente não estresse e nem depressão, então homeostase e depois a consolidação das nossas memórias, a consolidação do nosso aprendizado. E o sono ele é importante e precisa acontecer com o tempo adequado e com a qualidade adequada. Então, tem toda uma dica de higiene do sono, que é uma prática que a gente começa aí 2 horas antes do horário de dormir, que a gente já pode trazer algumas dicas aqui, mas também que esse sono vai afetar imunidade, vai afetar cognição, afeta o aprendizado, claro, e afeta muito as nossas reações, o nosso tempo de reação. Às vezes até estou privada de sono, então eu não consigo nem reagir porque eu já não tenho mais aquela agilidade mental. Ou então reagindo demais quando eu estou muito estressada.
Então, para garantir que eu consiga estar um pouco mais tranquilo, um bom sono na quantidade adequada, cada um tem que saber a sua, a média normalmente são 8 horas. Tem gente que as crianças precisam de muito mais, né? Crianças, adolescentes precisam mais, as crianças bem pequenas, bebês mesmo, precisam até de 16, 18 horas de sono, precisam de muito mais horas de sono. Agora, a qualidade também é importante, então as luzinhas aparentes, então um quarto que seja aconchegante, que traga aquele conforto para o momento de sono, que não tenha muitos barulhos externos. E hoje a gente usa muito quarto. Usa bastante. Durante o dia, inclusive. Isso. Não, mas como é que você está usando o quarto? Como está usando? O ideal seria para que o seu cérebro entenda que você está indo dormir e que consiga chegar na cama e dormir, e não ficar ali na cama, tá contando, tá bom, deu, desliga, né? Para que a gente consiga fazer esse movimento, a gente tem que... transição, exato. O ideal é que a cama seja usada para dormir e para o casal. Então, fazer um movimento de acordar de manhã com as crianças, ser gostoso, tudo bem, esse movimento, mas durante o dia não é para usar a cama, porque se você ficar trabalhando na cama, se você ficar estudando na cama, quando chega de noite você não vai querer dormir. Eu diria até, Rubia, que a cama deve ser usada durante o dia, mas para outras situações. Por exemplo, quando você tem criança pequena, os espaços da casa se tornam pequenos. A cama de casal é imensa e ela transborda de amor, né, para os filhos. Então, você tira a tua colcha de cima da cama, aquela colcha linda que tu ganhou de casamento, guarda no armário e traz um edredom gostoso que você sabe que vai ser fácil de lavar, que você coloca. Hoje existem as camas vestidas, super em alta, está na moda. Não é mais a colcha cheia de títulos bordados. Não, é a cama vestida. Então, se você fizer uma pesquisa, você vai entender. Simplesmente um edredom com as almofadas, 4 normalmente travesseiros, que são decorados para primavera florais, para o inverno um pouco mais de conchego em tons mais barro, e você pode mudar até de estações, as fronhas, né? E fácil de lavar. Porém, nesse momento, deixa ela limpa. Por quê? Porque durante o dia, às vezes, você pode vir junto com as crianças para brincar sobre elas, vai pular, deixa as crianças pularem, é o momento disso. Né? Então, a colcha hoje não é tão importante nesse momento, mas é possível, com a cama vestida, deixá-la tão bonita quanto, e até mais personalizada, porque ela é mais barata, e você consegue, como uma roupa, você troca todos os dias a fronha, e você consegue dar uma personalidade diferente, uma dinâmica diferente para esse quarto o tempo todo. Legal. E aí é fácil também de trocar. O que é o momento de estar brincando com as crianças e o que é o momento de dormir, né? Então, falando da higiene do sono, essas 2 horas antes, então a cama já não vai mais ter aquela estar vestida para brincar, né? Estar vestida para dormir, outro movimento, outra dinâmica na cama, exato. Mas além disso, tem todo o ambiente. Então, eu preciso diminuir luz, as luzes de cima, essas luzes brancas, as luzes azuis que chamam, né? Elas acabam estimulando muito a gente, são prejudiciais, inclusive, quando em excesso. Então, trazer luz amarela, usar luz de abajur, luz não direta, 2 horas antes de dormir já começar a diminuir as luzes. Tela de preferência nem pensar, mas se for assistir alguma coisa que esteja numa distância adequada, não no quarto, TV no quarto, as pesquisas mostram que casais que têm TV no quarto, a quantidade de sexo é muito reduzida, então não vale a pena. Desculpa, pode imagina. Se for assistir alguma coisa que não seja noticiário, que não sejam filmes ou alguma coisa que seja muito impactante, porque vai deixar a tua mente muito acelerada e ela precisa de um tempo para desacelerar. Se for, é muito bacana que a gente tenha um ritual também, né? Esse ritual pode ser tomar um chazinho, vai tomar um chazinho com a família, vai fazer aquele momento de eu vou passar no quarto, dar um beijo nas crianças, escovar uns dentes, ler alguma coisinha, agora eu vou fazer o meu ritual, vou tomar um banho, passar um creme no rosto, escovar os dentes, muito bem, agora estou pronta e vou para a cama. É importante que esse ritual seja mais ou menos parecido. Por quê? Porque você começa a informar o cérebro, estou indo na hora de dormir. O sono ele começa um pouco antes da hora de dormir. A gente tem um movimento de vigília e a gente começa a ficar sonolento, então ele já começa a engrenar a partir dali. Então, todo esse movimento é bacana e
quando eu consigo trazer uma atmosfera mais gostosa para a noite na casa, proporcionar isso também ajuda muito no sono. Né? Tem uma situação interessante que de repente a gente consegue brincar com um assunto, é a questão da cromoterapia na decoração de interiores, né? E até justamente a gente tinha comentado, né, Gisele, de trazer um pouco disso. Eu estudo muito a cromoterapia, eu utilizo muito na arquitetura, dentro dos espaços que eu trabalho, e no quarto, justamente, ela vem sendo ela traz muito aconchego nas cores que você pode vir a escolher para ser determinante até a forma de você lidar com esse espaço. Então, quando você fala do quarto em aconchego, você fala de que tons? O que pode ser aconchegante? Um quarto totalmente branco, paredes totalmente brancas, o branco transmite paz, mas usado excessivamente pode trazer estresse, pode trazer confusão, porque você fica sempre naquela parede branca, então isso te incomoda, né? Tanto as cores vibrantes também. É legal ter cor vibrante no quarto? Bom, existem pessoas que com algumas cores como laranja mais vibrante, ela fica muito eufórica, muito agitada. Então, cuidar com algumas cores. O ideal seria trabalhar em cima dos azuis, que trazem a tranquilidade, e os verdes, né, para o quarto. Verdes claros, verdes mais suaves. Né? Esses são os tons que você precisa pintar uma parede? Não, nós estamos falando de colocar cor nem nas paredes. De repente, uma abajur, a lâmpada, é para dormir. Isso, né? A luz roxa, ela é curativa. Então, pode ser um momento onde você está ali fazendo a tua oração, pode estar um momento ali de você estar contando uma história para os teus filhos, né? Numa luz de abajur, numa peça de decoração, nas fronhas. Isso, ia dizer na cama, né, que antes estava vestida de outra forma e que talvez aquele momento para estar com as crianças seja uma cor mais vibrante, porque traz a alegria, a criatividade, mas depois na hora de dormir é outra cor. Eu costumo dizer para os meus clientes, ou até mesmo para alunos, que quem gosta de cor e quer trazer essa cor para o dormitório, o que eu normalmente aconselho? Que essa cor mais vibrante seja pintada na cabeceira da cama, onde eu não vou ter contato visual com essa cor sempre. Eu só vou ter esse contato visual na hora que eu entrar no meu ambiente e depois eu não vejo mais, porque está atrás de mim. Então, você consegue ter a cor que você quer no seu ambiente, porém ela não vai influenciar tanto no seu psicológico como se eu estiver olhando para ela o tempo todo que eu estou no meu quarto. Então, a gente está vendo como a gente pode usar qualquer coisa, desde que a gente saiba onde aplicar e de que forma aplicar isso, né? Algumas perguntas? Eu vi aqui que alguém colocou que é uma oportunidade de incentivar as crianças a ajudar a organizar a casa, conscientizar as crianças. Eu penso isso, Pedro. Eu penso que é bem importante e as crianças gostam. Elas gostam de se sentir úteis e elas gostam de fazer parte. Elas precisam disso. Então, se eu for colocar isso como você tem que fazer dessa forma, ela vai criar uma barreira, ela não vai querer fazer. Agora, se você colocar isso como preciso tanto de uma ajuda, será que você consegue para aquelas que gostam de ser desafiadas? Porque tem criança que gosta de ser desafiada e tem as crianças que gostam de cuidar, de estar junto. Então, você já sabe, como diz a Val, nós somos mulheres muito sensitivas e sabemos como olhar o que cada um, como funciona. Então, esse eu vou desafiar, será que você consegue? Ou esse eu vou pedir, preciso tanto de ajuda, né? Então, a forma como você vai fazer isso é perfeito, eles vão gostar de fazer parte. Bom, e é necessário, né? É necessário. A Muri colocou uma frase ali, volta ali, uma rua que eu achei muito tédica, a minha memória não me ajuda. Olha aí, ó. Não se assuste. Tire um tempo para organizar a casa, mas deixe um tempo para aproveitá-la também. Então, olha que bacana, né? É exatamente isso. E com essa pandemia, 24 horas aproveitando a casa. Como gostar ainda de estar ali, obrigatoriamente aproveitando isso? É tornando divertido, é tendo essa oportunidade de repente abrir uma caixa e ali dentro ter tantas memórias para serem resgatadas. Jogos lúdicos de usar baús, caixas de camisas,
você tem em casa guardado, você pode revestir de papel de parede que você da sobra do papel de parede, de um tecido bonito que você tem guardado, colar, fazer bonita, pintar, deixar as crianças escreverem, desenhar. E essas caixas, elas podem ser esses utilitários para manter a casa justamente organizada e ajudar, as crianças podem ajudar nessa situação. Vamos fazer o trabalho das caixas? Que legal, vamos imprimir uma foto grande da família e colar aí em cima. Essa caixa pode estar no canto da família. O que é o canto da família? Pode ser a sala de estar, mas é o canto onde está a mesa, a mesa centro, o canto onde vão estar as recordações, onde pode estar as fotos, os melhores desenhos que das crianças na pandemia desenham muito. Então, ali pode estar os melhores desenhos das crianças naquela caixa. Colocar o nome, olha que importância que você está dando, né? Colocar o nome, a data e quando foi. Daqui a alguns anos, quando a pandemia for algo do passado, essa criança que vai ser um adulto ou um adolescente, vai lembrar. Porque nesse momento foi criado novas memórias, né? Assim como você sai, faz uma viagem e cria novas memórias, ali você também vai estar criando novas memórias. Isso é muito importante também para o crescimento dele, mas isso volta àquele aspecto que a gente falou lá do início, quando a gente sente um cheiro, e aquele cheiro que te traz tantas felicidades, Sim. né? Quando você tem a tua memória, aspectos bons da pandemia, com a tua família, isso vai te dar força para outros desafios. Sim. É como se estivesse recarregando energia, né? Nós temos o poder de modular, a gente chama de modular quando não que a gente vai tomar alguma coisa para trazer determinada energia, mas a gente faz algo. Por exemplo, o abraço produz ocitocina, que é o hormônio do amor, de ligação. Então, abraçar mais vai deixar a gente mais feliz, mais aconchegado, mais acolhido. Agora, o sol também modula a serotonina. Então, buscar as situações de alegria, um jogo lúdico, onde tem a diversão, onde tem até um pouquinho da disputa também, né? O ludo, por exemplo. Quando fala disso, me traz uma memória olfativa, uma memória de infância, de, poxa, poucos momentos que a gente estava ali brincando e falando algumas coisas que em outros momentos não falam, sabe? Então, cria a oportunidade de novas memórias serem criadas ali e que com isso você vai ter o que você precisa de carga para lidar com os desafios fora desse momento. Uma coisa importante é o espaço das crianças nessa decoração. Então, o espaço, onde vai ser o espaço das crianças? Gente, o espaço das crianças tem que ser em todos os lugares, né? Como é que eu faço isso? Bom, numa das gavetas da cozinha, por exemplo, você pode ter algo deles, né? O que pode ser? Aquela colher de pau, vocês vão estar fazendo doce juntos. Mas ele vai colocar o quê? Crie um caderno de receitas da família nessa época. De quem mais gosta do que? Vamos pesquisar. As crianças podem participar, né? Esse caderno de receita pode ser tão legal que ele pode estar aí, de novo, num adesivo decorativo. Você não pode colocar tudo decorado nesse momento, porque precisamos de espaço. Porém, naquele cantinho da cozinha, em cima do nicho da cozinha, pode estar o livro de receitas das crianças. Onde você está colocando as crianças? Em todos os lugares. Incluindo elas, em todos os ambientes. E no dia que ela acordou mais tristinha, ou que ela está muito temperamental, então você traz aquele livro com aquela colher que é dela, bota ali em cima da mesa, que daí ela vai lembrar, opa, e aí ela talvez goste de fazer alguma coisa naquele dia junto. Isso vai trazer uma memória boa. Uma coisa muito bonita que se decora a casa é a água saborizada. Quem é que conhece a água saborizada? Todos nós. A água saborizada está vindo muito em alta agora. Por exemplo, você tem um pé de acerola em casa, ou a tua mãe tem um jardim, você mora em apartamento, mas alguém da família sempre tem alguém da família que traz o saco da acerola para casa para congelar, ou a banana. Desculpa, a banana não se consegue botar na água saborizada, mas o hortelã da horta, né? Elas decoram. Então, o que é água saborizada? Como eu posso usar ela, né? Bom, os filtros são maravilhosos, né? Os filtros em vidro são maravilhosos, mas se eu não tenho uma jarra maior, também fica lindo, uma jarra de vidro maior. E ali você pode deixar durante o dia essas camadas de laranjas com limão, hortelã,
E aquilo demora, as frutas de acerolas inteiras jogadas dentro, congeladas, colocadas dentro, daí a água mantém-se gelada por muito tempo, as folhas de hortelã é lindo, e decora, e você bebe dela durante o dia, você oferece a todos que chegam. E é algo divertido e gostoso que as crianças também vão Adoro. gostar. É E é diferente de lá e pegar saudável. saudável. A gente está falando de vitamina Isso. C, D, né? Que é o que a gente está precisando nesse momento. Exato, exato. O limão tem uma energia incrível. Você vai fazer uma água, ele coloca um pouquinho de limão, você já está trazendo. E é lindo e E é decora. lindo, Né? exato. Por falar nisso, falando em energia e abaixar talvez um pouquinho o ânimo, né? Porque eu preciso trazer energia para as crianças às vezes, mas às vezes acalmar também o excesso de energia. Então, a questão do tempo de tela é uma questão importante, mas também a comida, né? O excesso de doce vai deixar, o açúcar deixa muito agitado. Café também não seria adequado. Um chazinho, então pode ser aquele chazinho gostoso de também trazer memória olfativa para memória infantil. Memória olfativa também, porque o chazinho tem disso, né? Múltipla. Mas queria voltar no tempo de tela que a gente falou antes, Gisele, das crianças que ficam muito agitadas também. O ideal é que as crianças pequenas, até 2 anos, tenham 0 de tempo de tela. E tela não é só o celular, a tela é a TV também. Então, às vezes tem esse momento de aproveitar que a criança, para eu fazer alguma coisa, eu vou deixar a criança ali, mas o ideal é que seja 0 de tela. Depois as crianças mais velhas, horas reduzidas, tempos reduzidos, pequenos espaços de tempo entre outras interações. E os adolescentes, talvez nesse momento de pandemia, os pais se sentiram seguros porque tá em casa, pelo menos eu sei onde tá, né? Tá ali no quarto, mas tá onde? Em que mundo que ele tá? Porque na verdade tá ali e pode não estar ali. Exato. Então buscar de repente trazer com bastante frequência para junto de si, para junto do convívio familiar, que é justamente ter essa questão de fazer essas pequenas ilhas decorativas que eles gostam. Né? Você não está convidando em palavras, mas você está fazendo ele sentir o cheiro lá do quarto. Você está fazendo ele sair do ambiente e aí, quando ele está com você, é o teu momento de confraternizar e puxar ele para outras coisas. Ele vai querer instintivamente estar ali porque ele vai gostar, porque tem coisas que são dele, que são importantes para ele. Exato. A gente tenta trazer o agradável. O agradável. Momentos agradáveis. Eu tiro ele de algo que ele gosta muito, porque eu tenho um filho adolescente, eu sei, se deixar ele fica 24 horas no computador. Não sai nem para comer. É verdade. Então, de que forma que eu tiro ele desse prazer? Mostrando outro prazer. Porque se eu tirar ele na base da pancada, não vai dar é a certo. vontade. Mas não pode ser. Você isso que é um exercício, né? A yoga. Olha que linda a ideia da Muriel. Eu imprimi essa semana o desenho de 3 mandalas com lápis de cores e nesse fim será atividade em família para depois colocar em quadrinhos para registrar esse momento. Fantástico, uma memória de um tempo de pandemia, mas que lembra união em família. Excelente. E as mandalas têm um poder incrível, né? Porque você vai trazendo cores ali, vai te dar a oportunidade de criar, é divertido. Exato. Então, em família, então, sim, em família. Depois ela usa esse quadrinho para decoração, Exato. Muito legal. Perfeito. Excelente. Então, agora eu queria saber se alguém das pessoas, vocês duas que estão aqui, vocês 4, na verdade, ou quem está online, se teria alguma pergunta para fazer para as meninas. Hoje à tarde eu recebi 3 perguntas, que eu vou dar uma lida rapidamente para ver se já foram respondidas ou não, tá? Recebi a seguinte pergunta. Minha sobrinha de 10 anos veio morar comigo na pandemia. Só que ela já tem um filho menino de 7 anos. E na casa dela tem 2 dormitórios só, o do marido e o do filho. Como ela recebe essa menina? Como que ela ajusta esse quarto para receber essa menina de 10 anos, sendo que ela tem um menino de 7? Val, o que é o melhor ela fazer nesse momento? Bom, na verdade, tendo 2 quartos, a solução é realmente utilizar um deles, né? O quarto de casal, é óbvio que não seria a melhor saída, então realmente vai ficar junto com o menino de 7 anos. Posso pegar o gancho? Sim, por Você favor. disse, é óbvio que, e eu sinto dizer que a gente vê muito a realidade diferente. Não Não é. é tão óbvio assim. Não é. Na verdade, não é nada óbvio. É muito comum encontrar
atrás. Os filhos na cama Os dos filhos na cama pais. dos pais. Então, talvez, porque nós temos a coisa também do confortável, do gostosinho, de, então tá bom, deixa eu vir aqui. Você quer estar o junto, cheiro de você mãe quer é estar junto, ótimo, né? Isso, exato. Agora no frio mesmo, se for nesse momento. Então, se tiver esse pensamento de, não, é só por um tempo, deixa ele dormir aqui, não. Deveria ser óbvio que não. O ideal é que não. Porque vai afetar. Vai afetar na questão da criança, de confiança dela, de desenvolvimento, de segurança dela. Vai afetar a vida íntima do casal. Então, definitivamente e principalmente, vai afetar o sono. Lembra que eu falei antes do sono? Você traz uma criança para dormir junto, a criança não vai dormir bem, o casal não vai dormir bem, vai estar todo mundo agitado no outro dia. Então, definitivamente não. Agora, é o lance de ter um menino e uma menina. E aí, como trazer esse ambiente para você respeitar os dois. Exato. Respeitando os dois. Bom, Isso. menino e menina, aí começa a questão de realmente, estando no mesmo quarto, tem que haver realmente uma divisão, né? Como fazer essa divisão se esse quarto é pequeno, né? Então, eu acredito que agora seria um momento de dispor de uma beliche, no caso de quarto pequeno, e verticalizar esses leitos. A parte de baixo eu sugeria fazer algo para a menina, porque a parte de baixo é um pouco mais aconchegante, você consegue colocar uma cortininha, digamos que ela pode estar fechando e abrindo e usando uma situação meio de casinha para ela. O menino adora subir em árvore, né? E adora fazer mais estripulias, então eu diria que daria para fazer, de repente, existem os adesivos rápidos, fáceis de colar, de repente criar algum adesivo na parede, como se fosse um galho de árvore, uma árvore grande que vai para cima dessa cama, em cima dele, e de repente criar toda uma situação de selva para ele na parte de cima. Embaixo fica a casinha e o menino fica com a selva. Poderia ser algo para um quarto menor. No caso de ter um quarto um pouco maior, Gisele deu uma outra ideia, Gisele, por favor, fale. Que seria, hoje está bastante na moda, de você criar uma cabana para ele. A cama dele virar uma cabaninha. E como ele ainda é apetitivo, de 7 aninhos, né? Ele vai, nos primeiros momentos, ele não vai querer ficar o tempo todo. E é bem importante isso, porque ele tem o espaço dele. E, de repente, ele pode se sentir invadido. Eu estou perdendo o meu espaço. E isso pode criar um conflito. Então, de que forma fazer isso sem criar um conflito? Sem dois você tenham uma a individualidade agradável. respeitada, né? Isso, os dois têm a individualidade respeitada, exato. Você tem uma foto que você mostrou antes, eu né? tenho. Para compartilhar ali. Espero que o Gabriel Pode ser recorda. uma referência, É uma referência, tá? ideias, né? Sim. Não. Botei a tela errada, só um minutinho. Só um segundo, gente. Esse aqui. Isso, É que eu cliquei e ela foi pulando, não sei porquê. Desculpa. Aqui está. Estão vendo a tela? Eu acho que sim. Todo mundo vendo? Então, olha que bacana, gente. Tá vendo? Ó, 2 casinhas separadas. Então, você tem indivíduo. Cada um tem o seu cantinho. Exatamente. Que massa. E é interessante. Aí voltamos a falar sobre as cores, né? Cromoterapia, a relação das cores. Então, são 2 meninas, e é o azul claro e o amarelo. A escolha foi especial, né? A gente estava falando que o azul acalma. E o amarelo, ele cria ação, ele cria dinâmica. Inclusive, o amarelo ele é muito bom para áreas de trabalho. Nos escritórios, espaços onde você trabalha também cozinha, justamente que você está na dinâmica, né? Ali naquele caso, o amarelo, a mãe sem dúvida soube porque escolheu, sem dúvida era uma cor preferida das meninas, mas o azul equilibra aí nesse caso, né? Então o azul equilibra o amarelo pelo fato do amarelo ser um pouco mais dinâmico. O azul dá mais paz, o amarelo dá um pouco mais de... Talvez a mãe aí quis criar justamente, o arquiteto que fez lindamente esse quarto, quis criar justamente essa dinâmica, um pouco de leveza, porém um pouco de calma e um pouco de alegria, né? Um pouco de ação. Então, foi bem interessante. Mas nem tanto. Sabe? Pode ter, sabendo? Não, agora eu vou ficar agitada. Tem momento para tudo. Vai trocando. Tem momento Se está muito agitado, joga para o lado das duas. Amor, agora você vai pôr as minhas. Não, agora eu vou pôr as minhas. Elas estão recebendo
vivendo no mesmo quarto, né? E tem as vizinhas também, então elas acabam recebendo de uma forma, as duas A coisas de uma madeira- forma bem exato. dinâmica, A exato. madeira aconchega, né? Aconchega. Os marrons, a madeira aconchega, traz segurança, tranquilidade. De repente, Madeira- desculpa, de repente não dá para fazer com essa questão do material, né? Porque ali foi tudo feito sob medida, de repente a menina vai ficar pouco tempo, mas dá para pensar em que isso seja só uma inspiração para algo que inspiração pra algo permita Sim, essa nem que seja divisão. só uma divisória, colocar só a divisória entre as camas. E Né? se Não for uma ao precisa- lado da outra. Sim, Sim. não precisa ser necessariamente um móvel todo Isso. montado. É claro que pensando que são crianças que vão ter que ficar dentro de casa, e tem a questão do poder brincar, a chuva, o frio e tal, se conseguir trazer isso para algo lúdico e que principalmente no caso do menino vá individualidade. E no caso do menino ele sente que ele não vai perder o espaço dele. No caso da menina, ela também não está na casa dela, então ela também tem a questão do acolhimento dela. Então tem Importante que que ela criar um se sinta universo acolhida. O universo para cada um. para cada um. É, Exatamente. isso. Aí eu tenho uma outra pergunta aqui, que é, estamos home office, meu marido e eu, e um casal de filhos, em casa remota da escola. Semana sim, outra não. Como organizar espaços de estudo na sala, visto que os quartos ficam para os adultos? Bom, aquilo que a gente estava falando justamente da mesa, né? E aí o ambiente que, na verdade, é o ideal, a Rúbia provavelmente vai concordar. Desculpa. Mas qual que é a pausa? O espaço conveniente seria realmente sentar para estudar, né? Então, aí o conforto de uma boa cadeira e uma mesa é o ideal. Então, em quais lugares da casa, da sala, você pode ter isso? Você pode usufruir da mesa de jantar que a gente tinha comentado, porém existem outras formas. Por exemplo, se você tem um aparador, que hoje é decorativo, o balcão que normalmente você usa próximo da sala de jantar, o aparador do hall de entrada, você pode expor ele de uma forma diferente, então trabalhando com as cadeiras nele, se for um pouco mais alto, então banquetas, mas sempre confortáveis, sem girar, porque a criança vai, né? Então é algo mais nessa forma, como a gente está aqui sentado, 4 pés, para que ele realmente tenha essa peça colocada. O aparador ele até fica encostado na parede normalmente, né? O que pode ser até algo positivo, Pode. porque daí não tira muito a atenção da criança para outras coisas. E aí, se esse aparador estiver sendo usado como decoração num outro momento, no momento da aula, aquela decoração deve sair, então seja algo fácil, porque as crianças perdem o foco muito fácil nas coisas, né? Então, se for virado para a parede, melhor ainda, eu não estou aqui com outras coisas vendo, tirando a atenção, né? E aí, se tiver alguma coisa de decoração, tira e fica prático. Pensando que a criança não vai conseguir ficar muito tempo ali paradinha naquele mesmo lugar, então que seja um lugar agradável para ela, prático, mas que não disperse a atenção, mas que ela também goste de ficar, que ela também queira ficar. Não pode ser uma banqueta muito dura que ela não vai conseguir ficar ali o tempo que precisa. Exatamente, tomar esses cuidados de anatomia, né? Que é muito importante, se você fica muito tempo. Até, inclusive, as cadeiras que tem que ir em casa, cadeiras hoje muito desconfortáveis, é interessante repensar, porque você fica muito tempo agora em casa, sentado, então trabalhar com cadeiras realmente confortáveis, usa almofadinha de rim, né? Trabalha com as cadeiras de escritório mesmo, se precisar trazer as cadeiras de escritório para casa, não tem problema, trago. Dá para enriquecer a decoração com elas. Poxa, mas na cadeira de escritório, como é que eu vou colocar essa cadeira em casa? Essa cadeira, na verdade, ela pode ser agregada a esse aparador, por exemplo, então você está dando e determinando um espaço físico para aquela cadeira, né? Não precisa necessariamente. E aí, se está na sala de jantar, então empurrando essa mesa, como a gente já havia falado, então você cria a ilha de trabalho ali, e também ela não começa a não ser assim tão pontual por estar no centro das atenções, né? Então, cuidar, hoje é mais importante a qualidade na pandemia do teu conforto do que a decoração. A decoração hoje precisa vir de uma forma muito suave, muito leve, incorporando, porque o humano é necessário.
A gente precisa da beleza, a gente precisa deixar, e eu acho que isso é uma coisa nossa, nós mulheres, é importante a gente levar isso para os nossos, né? A leveza. A beleza vem e ela é leve. A beleza, ela transmite muitas coisas, né? A estética transmite muitas coisas, né? Então, assim, o que nós estamos falando nesse momento, né? Então, ela pode transmitir a primavera, o outono, ela pode transmitir calor, ela pode transmitir amor, né? Então, a estética, ela produz isso. Porém, nesse momento da pandemia, o equilíbrio é importante entre ela e o conforto. Quando não tiver jeito, a gente traz cor. Vem dar uma voltinha lá. É uma saída, né? Por que não? De vez em quando se dá uma variada. Sim. Eu tenho uma última pergunta que seria: meus filhos, 3, em casa o tempo todo, com marido e cachorro. Deixa eu tirar os cabelos. Estou ficando doida. A casa não para 10 minutos arrumada. Como organizar a decoração para não me estressar tanto? Não arruma, minha filha. Estou brincando. Arruma sim. É o que a gente está falando aqui desde o começo, né? Primeiro, ressignifica a questão de organização. Foi uma boa consertada, gente. Estou brincando, gente. Você está descontraída. Só que daquele jeito que a gente falou. Meu, é uma outra visão. Busca Faz um raio da casa. um novo olhar para a sua bagunça. Aí volta aquelas dicas, né? Sabe aquelas coisas que estão guardadas nas cristaleras, dentro dos armários, que foram presentes de casamento, e tudo que você não usa, coloca para fora, coloca de um jeito suave. O terrário, por exemplo, é uma dica maravilhosa. O terrário é uma coisa que você pode fazer com as crianças, né? E ele pode ser com água, como pode ser com terra. E você vai colocar as suculentazinhas, e isso pode ser dentro daquele aquário que o teu peixinho mandou faz tempo, e ele está lá guardado, então usa ele, traz ele. Né? Então, tudo pode ser utilizado na estética, na decoração. É ter um pouco de criatividade, trazer tudo que está guardado, isso também vai te dar uma dinâmica nova para casa. Outro visual. Outro visual, e o tempo todo tu pode estar trabalhando com essas alterações e causando mistério nas pessoas que moram nessa casa, causando curiosidade, né? Então, sempre Sensação de um pode estar espaço mudando novo, as espaço coisas novo, do lugar. Então, pode ser também divertido tudo isso. Então, não precisa ser estressante. A ideia é não ser estressante. O que nós estamos fazendo aqui hoje é justamente mudança de olhar, né? Ressignificar, isso mesmo. A primeira palavra é essa, né? Ressignificar essa bagunça, deixar de ser uma bagunça, deixar de ser... O Mário Sérgio Cortella fala a respeito disso. Ele diz que uma casa que é impecavelmente tudo no lugar organizado não tem felicidade. Exato. E é importante que tenha felicidade. Não, Também vai a gente tem que pensar o que é uma fase. É uma Né? fase, vai passar Vai e durar precisa pra desse sempre. tempo, não vai durar para Só sempre. que a gente tem que ver de que forma que a gente quer passar essa fase. Da melhor forma possível. Possível, talvez não é necessariamente aquela impecabilidade, mas é possível. É o que hoje é de um jeito, amanhã pode ser de outro jeito. Se a gente ficar tentando do mesmo, provavelmente não vai dar certo. Então, montou uma estratégia, tenta de outra, tenta tirar outra coisa da cristaleira para trazer alguma memória, para brincar diferente. Sempre tem alternativas. Isso mesmo. Alguém, você tem alguma pergunta para vocês? Não, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma colocação. Posso falar? Claro. Então, lá em casa, eu e meu esposo, nós estávamos casados até a gente ter nossa filha 10 anos. Então, nossa casa era só eu e ele, então era sempre aquele jeito organizado e, né, dentro do possível. Mas depois que nasceu minha filha, e aí, né, depois que ela começou então, a interagir, ela começou a fazer as bagunças dela. E o meu marido sempre muito cético, muito certinho, ele queria sempre a casa organizada, não gostava dos bichinhos no chão, ursinho, bonequinho e tal. Aí agora, ano passado com a pandemia, aí ele ficou bem chateado, né? Porque daí eu estava em casa com ela, então eu tinha que fazer atividades, e aí colocava as coisas no chão, a gente fazia desenho, pintura, a gente fazia máscaras, né? Tinha que sempre fazer alguma coisa para... Aí, quando ele chegava, ele não gostava daquilo, sabe? Eu falei para ele, amor, você tem que ter calma, porque isso é uma fase que a gente está passando, a gente tem uma criança dentro de casa, e ter uma criança é uma alegria, né?
E assim, ó, daqui a um tempo vai passar essa fase de bagunça, vai passar essa fase de... E aí a gente vai entrar em outra fase, né? E aí a gente vai ter que se acostumar, porque agora não é só nós dois. Agora a gente tem uma criança, nós somos uma família, claro que antes a gente já era, mas eu digo. Agora, e aí a gente agora, você vai ter que se adaptar, você ainda não se adaptou, tem que se adaptar, então cada fase é uma fasezinha. E é uma alegria, a criança dá aquela bagunça, mas naquele momento logo a gente arruma aquela bagunça e pronto, daí. E é uma fase que a criança vai passar e que faz parte do desenvolvimento dela e não prejudicar esse desenvolvimento, independente de ela não estar podendo ir na escola, de ela não estar podendo interagir com outras crianças, é importante. Então, ela não vai ter as outras crianças para interagir, mas ela tem você, então ela vai precisar sim dessa interação, que é bem importante para ela. E assim, ó, depois, quando passar essa fase, eu tô vivendo essa fase ainda, meu filho vai fazer 4 anos. Então, eu adoro, eu amo, sabe? Mas eu sei que depois eu vou sentir saudade, né? Então, eu também estou fazendo essa memória afetiva ali. Peguei uma caixinha lá de sapato, de botas, né? Coloquei todos os desenhos que a gente fez juntas, sabe? Todas as coisas que a gente fez, a mãozinha dela, fiz uma cabaninha para ela. Na cabaninha também eu pintei as mãos dela, colei lá. E daí, futuramente, quando ela vai ver que tinha a mãozinha dela de 3 aninhos, o pezinho dela. Então, tudo isso vai, né, mais à frente. E eu acho muito legal. Falei, daqui a um tempo a gente vai sentir falta disso. É uma coisa que eu costumo falar com meu marido é assim também. Ele acha que criança é criança, mas, tipo assim, você não pode viver, sabe? Como criança. É só na teoria. Não é, né? Ele foi criança? Ele acha que não. Algumas vezes. Nasceu direto. E uma coisa que... Nasceu direto com 30 anos, pensa. E uma coisa que eu falo para ele sempre, muito. E uma coisa que eu falo para ele sempre é o que esse tempo que eles são crianças é para a gente. A gente tem que aproveitar. Eles nem lembram, eles não nem lembrar de muitas coisas. E vai chegar a fase que eles vão crescer e que eles não vão querer estar perto da gente, porque eles querem longe. Então eu sempre falo, desbitola, aproveita. Porque isso é para você. É a memória que vai ficar no seu coração. Então, ele vai criar aquela atividade com você? Vai, só que ele não vai lembrar. Agora, você vai. Então, a gente tem que, cada momento da nossa vida é um momento, é uma fase. Que a gente sempre tem que buscar tirar o melhor de cada momento. Ainda mais quando se trata de criança, né? E se você quiser que o adolescente esteja próximo de você, aproxime ele desde criança. Exatamente, porque depois não adianta. Eu vou dar uma outra experiência, então. A minha sobrinha deixava ela desenhar no guarda-roupa, mas ela tinha que, contanto que ela limpasse depois, mas ela podia desenhar à vontade. É uma coisa que coloca o limite, né? Mas é só até a segunda porta, não daqui para cá, não. Eu vou dar uma outra experiência bem diferente. Eu sou de uma casa onde nunca ficou sem crianças. Nunca. Tenho 40 anos. Quando eu nasci, já tinha 4, e daí depois teve mais 4, de 2 em 2, e sobrinho. E a minha mãe é uma pessoa que tem muitos defeitos, obviamente. Mas tu sabe o que é nunca reclamar das crianças? Crianças, cachorros, né? E o meu pai, por mais que se incomodasse com uma coisa ou outra, também nunca reclamou em relação à bagunça. Então, a gente nunca viveu numa casa nem suja, nem desorganizada, nem bagunçada. Mas ela nunca foi uma casa impecável. Nunca na minha vida eu vivi numa casa impecável. Só quando eu morei sozinha, que é um sonho muito distante, né? Mas, enfim. Atualmente, tem criança, tem cachorro. E os sobrinhos nasceram sempre, quando um estava com 4, 5, já nascia outros 2. Então, assim, agora eu tenho 10, nasceu a minha sobrinha. Então, nunca ficou sem crianças. E a minha mãe sempre tem uma tolerância gigante com isso. E aí, eu digo, essa é a casa da minha claro, avó. ela é professora, né? A casa da minha avó Mas é ela assim, foi professora, sempre tem criança. realmente era criança. Antes de nascer, quando eu tinha 5 anos, nasceu meu primeiro sobrinho. Então, ela ainda era mãe, com um bebê recém-nascido, e teve o primeiro neto. E dali já foi todo mundo, né? E ela dava aula 3 turnos. Se ela se exigisse o que nós exigimos de nós mesmas, hoje em dia, para manter a organização, ela teria se jogado da ponte. Então, isso é uma coisa importante para ressaltar, de que por mais que você precise manter uma leve organização,
a sua convivência é mais importante do que a casa. O lar é mais importante do que a casa. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E isso é uma coisa que a gente, às vezes, sente falta na sociedade hoje. Então, você comprou uma televisão, a criança quebrou com a bola, você quer matar a criança. E eu, às vezes, de vez em quando preciso, mas... Enfim, eu respiro fundo e olho para minha mãe, que os meus irmãos, meu irmão, meus cunhados, meus sobrinhos, quebraram milhões de janelas na casa. Sua mãe nem colocava mais vidro. Quase. Atualmente meu filho joga pouca bola em casa, mas ele quebrou um vidro esses tempos. Então, consertamos o vidro. Paciência, isso aí, você conserta a janela, né? Então, não dá para dar mais importância às coisas do que às pessoas. E por mais que você tente manter a harmonia. Isso. O que não dá para consertar é aquela palavra rude que feriu demais, é aquele laço que foi rompido e que vai ter mesmo que volte, vai ter um preço. O que não dá para consertar é quando a gente perde essas pessoas que a gente tem perto. Então, entender que cada um tem a sua necessidade, o seu limite, como trazer isso da melhor forma, aconchegada é melhor. E também das mulheres não se cobrarem tanto. Não se cobrarem tanto. Porque eu vejo as mulheres hoje, elas têm que ser 6 horas da manhã na academia e a casa tem que estar impecável até as 11 da noite. Não é possível. É que foi criado isso esse não modelo. É possível. Foi criado esse modelo e a gente olha, ele parece, mas é por quê? Porque essas fotos instagramáveis, elas aparecem em momentos do dia, mas não é assim. E ninguém dá conta de tudo todo não dá, não dá, exato. Não, e você se cobrar, a gente esquece. Outro dia o Paulo, meu marido, de novo, tomara que ele não esteja assistindo. Ele falou assim pra mim, ó, tipo assim, Gia, assisti isso, me mandou um videozinho. Aí era uma moça andando, você deve ter visto, andando num parque assim, aí a moça falou assim, eu acordo de manhã, eu corro tantos quilômetros, depois eu vou pra casa, sabe? Eu faço não sei o que lá, e eu ainda faço isso, faço aquilo, sabe qual é o meu segredo? Eu faço tudo mal feito. Eu faço tudo mal feito. Gente, você faz 1 milhão de coisas, você não vai conseguir fazer. Não vai. A sociedade colocou a coisa do multitarefa, né? A gente já tinha alguma questão para falar isso de multi. Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Está comprovado, nosso cérebro não vai conseguir dar atenção adequada no que precisa, então não dá para ser multi. É uma coisa de cada vez, porque alguma coisa vai ficar deficitária. É claro que nós temos a possibilidade de estar ouvindo alguma coisa que a criança está fazendo lá na sala, está respondendo no e-mail aqui, mas não é. Tem que ter a consciência de que não vai ser 100% nenhum nem outro. Então, peraí, agora deixa eu focar aqui, agora eu vou tirar um tempinho para olhar lá. E às vezes também respeitar não só a capacidade, mas o gosto. Cara, você não gosta de limpar a casa, você para o teu orçamento e contrata uma diarista, né? Se no resto dos dias a casa não estiver tão limpa, tá bom também, porque senão você enlouquece. Você tem que se dar o direito de gostar ou não de algumas coisas. Fazer o bolo de laranja é excelente, mas tem gente que é absolutamente inábil para isso. Vai comprar vinho. Eu conheço alguém. Exatamente. A ideia é ser criativa e dar outras soluções. Mas uma coisa interessante que você está falando é da casa, a casa bagunçada. A casa ela pode estar bagunçada, no sentido sul, ela pode estar usada, mas ela pode estar organizada. Sim. Entende? O que você não pode fazer é deixar ela suja e não organizada, claro, você é um pandemônio. Mas o que a tua mãe, sem dúvida, fazia era isso. Ela mantinha ela organizada, porque a casa é um ciclo. Quando a casa está limpa? Nunca. Não. Porque você terminou de limpar, você tem que começar. E assim, na fase em que as crianças são menores, você gasta sofá. Se prepare para comprar sofá a cada 2, 3 anos. Uma sala, foi de pra cozinha, a sala já está cheia de... Então, não se exija tanto. Eu vejo amigas que tiveram filho recentemente, tem 2, que tem uma neura pela limpeza, e aí a pessoa se desgasta naquilo, entra em depressão. Não, isso antes da pandemia já, imagina agora. Imagina agora, exato. Uma coisa interessante é olhar para o corpo, né? Precisa de terapia. Aproveita, sim. Agora é a hora. Ela passa o pano de prato 2 vezes, de um lado e do outro. Nossa, isso que é então, uma pessoa que tem esse nível de exigência, o corpo dela já deve estar falando para ela faz tempo o que ela precisa olhar.
Então, um momento interessante é tirar um tempinho para olhar para o teu corpo. O que está acontecendo? O que está sentindo? Tem sentido dor de cabeça com frequência? Tem sentido dor no ombro? Tem sentido no quadril? Cada parte do corpo quer dizer alguma coisa. O nosso corpo, ele nos avisa. Assim, a gente ainda não presta atenção, mas ele está avisando a gente o tempo inteiro. Então, as doenças, elas não acontecem por acaso. Não é por acaso. E mais de 50% são psicossomáticas. Então, aquilo que você está somatizando de controle, de rigidez, vai aparecer no corpo, vai explodir em algum lugar. Dores nas juntas, reumatismos, tem muito a ver com essa rigidez, com esse controle. Então tá, gente. Olha, a gente tem assunto aqui para ficar aqui até amanhã. Mas eu quero agradecer muito quem esteve com a gente online, aqui presencial. Muito obrigada. E em especial a vocês duas. Val, muito obrigada de coração. Quando necessário. Ah, eu vou chamar sempre. Obrigada pelo convite. Agora, Gisele. oi. Gisele. Boa noite a todas. Boa noite. A Gisele, coordenadora do Núcleo de Mulheres, com muita maestria, conseguiu arquitetar, né? A arquiteta Valde Araújo, que volta e meio eu escuto na rádio, né? Sempre com as suas dicas, com muita leveza, ela usa muita palavra leveza, né, Val? E juntamente com a psicóloga Rúbia Moro, né? Acho que foi uma noite muito especial que a AMP teve. Vocês apresentaram propostas simples e praticáveis, né? E o que a gente tem realmente no dia a dia na nossa casa, né? Sem inventar nada. Então, realmente, parabéns ao Núcleo de Mulheres que organizaram. Realmente, sextou de verdade, né? Sextou de verdade, né? Foi uma ótima noite, né? Quem teve a oportunidade de participar, eu acho que foi um belo aprendizado hoje à noite, né? Até questão de conscientizar, né? Ou seja, como administrar a casa, o seu próprio ambiente. Gisele, muito obrigado por organizar essa maravilhosa noite. Regina, obrigado eu, senhor Pedro, por o senhor estar presente também. Obrigada a todos que estiverem presentes, que estiveram presentes. E é isso, só relembrando a nossa campanha, que ela está valendo, tá, gente? Nos ajude a arrecadar, a ajudar quem precisa. Tá? A partir de hoje, a nossa campanha está entra em vigor. Amanhã, segunda-feira, eu vou trazer uma caixa bem maior, porque essa aqui é só simbólica para abrir a nossa campanha. Então, vocês podem trazer doações, casacos, cobertores, roupinha. A Jane, que assiste 25 famílias carentes, ela disse que precisa bastante para algumas famílias que eles ainda não têm, são roupas de menino de 0 a 15 anos. Então, quem tiver em casa, consegue disponibilizar, trazer para a gente. Então, traz que daí na nossa próxima reunião, no dia 11 de junho, a gente vai fechar a campanha, a gente vai tentar levar ela para uma proporção bem bacana, só que a gente precisa da ajuda de vocês para isso acontecer. E leite também, Gisele. Leite também, tá? Só que aí só tem que se atentar à validade ali. Bom? Mas leite também, que para criança é o que eles mais precisam, acho que no momento, assim, ainda mais no frio. Né? Para colocar um ser humaninho para dormir é uma maravilha. Para ajudar no casal, na noite do casal. Sim. Então, tá bom, gente. Eu agradeço muito, de coração. Agradeço a oportunidade da AMP, de nós estarmos aqui representando o nosso núcleo. É sempre um prazer estar trazendo para vocês novidades. E eu espero que a gente tenha contribuído. Tá? Com a Val, com tudo que ela explicou. Val, Esperamos. gratidão eterna. Gratidão, já vou fazer terapia com a Rúbia, já sei ela. Eu percebi que eu preciso mais do que eu sabia. Então, tá bom, gente? Um beijo, forte abraço, fiquem com Deus e ótimo final de semana para vocês. Bom final de semana.